Hoje a nossa aula será sobre história. Vamos falar das grandes navegações. Você já se imaginou o que é viajar para lugares distantes em embarcações frágeis e pequenas, ou então até em grandes embarcações? Você já viu alguma embarcação? Como será que essas embarcações funcionam? Será que existe existe aquelas que funcionam pela força do ser humano? Será que os povos de antigamente já usavam algum tipo de embarcações? E para quê? Você percebeu alguma embarcação nesse mapa antigo? Bem diferente, né? Bom, as embarcações mais antigas e conhecidas é chamada de caravelas, usada pelos europeus. E aqui nós temos um modelo ou apenas uma réplica do que era uma caravela. As suas condições, as suas tripulações. E nós temos aqui o junco. O junco era tipo de embarcação chinesa, bem diferente. Bom, a história do mar Mediterrâneo remota em tempos e muito tempos tem diversas civilizações da antiguidade que se desenvolveram próximas ao mar, como fenícios, macedônios, cartagineses, egípcios, gregos, romanos. O Mediterrâneo foi muito importante para a navegação. Por quê? Porque apresentava relações comerciais com os povos, que aí surgiu o comércio e surgiu as trocas comerciais, ou seja, uma busca de interesses, exploração de novos lugares. Bom, pessoal, para falar das grandes navegações pelo mar Mediterrâneo, vamos iniciar um contexto. Ocorreu uma grande crise econômica na Europa, do século XIV que vai até o século XV. Naquele tempo houve muita discórdia, brigas entre camponeses, teve a peste negra e grandes revoltas pelo poder. E isso provocou uma desunião. Havia muito ouro e metais preciosos, porém, seus líderes ambiciosos ainda não se sentiam satisfeitos, queriam sempre mais e foram atrás de novos mercados. Bom, novos mercados você já deve imaginar, né? Atrás de explorar novas terras. Bom, então, essas terras, essa exploração se deu pelo uso de navegação, ou seja, através de barcos, conhecido como os barcos, tá? Para explorar o mar Mediterrâneo. Bom, para isso era preciso navegar pelo Mediterrâneo, mas tinha um porém, era preciso degladiar, ter brigas, né? E que dominavam naquela época era a Itália, a Gênova e a Veneza, tá? Que monopolizavam as rotas de comércio, trazendo sempre especiarias. Ou seja, eram os bambambãs da época. Bom, era difícil aquela briga, né? Por esse motivo, tinham que fazer a exploração de novos povos. E aí surgiu as grandes navegações. O pré-requisito ou seja, tá? O país se mobilizava os recursos na escala nacional, havia cobrança de impostos, mas a burguesia rica disposta a investir, ou seja, para ter mais lucros. Bom, aí então começou as grandes navegações com os portugueses, que exploravam o norte da África. Bom, a África bem em cima. Ou seja, eles queriam deter todos os poderes. Eram os poderosos, tá? E acreditavam que chegariam ao Oriente contornando a África, mas inicialmente esperavam obter lucros, conquistando a Ceuta. Bom, aí então veio o ciclo comercial, tá? Em que Colombo resolveu expandir. Achava que conseguiria uma nova rota, né? Foi aí que ele nem imaginava, queria e pensava estar chegando às Índias, mas chegou nas Américas. Vejam só, Cristóvão Colombo consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente, isto é, dando a volta em torno da Terra. Porém, houve um engano. Ele achou ter chegado às Índias, né? E foi então que chamou os índios, os nossos nativos aqui do Brasil, tá?
Bom, em seguida, pessoal, a notícia sobre as terras americanas quase causou uma grande guerra entre a Espanha e Portugal, porque ambos queriam ter o direito pelas terras. Daí a discussão, houve um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. E aí então, animado, tá, com essa exploração toda, nós vamos perceber que nas viagens, tá, impostas pelo rei, ele embarcou uma dos seus navios no Brasil e começou assim a exploração de terras e metais preciosos, tá? Bom, aqui, pessoal, vocês podem visualizar várias rotas, tá? E vão ver também o conhecido, que era conhecido como périplo. É uma palavra grega que significava travessia. Os portugueses usavam essa trajetória no contexto de expansão marítima para fazer um périplo africano, ou seja, contornar toda a América para chegar em Calicut, na Índia. Enfim, só, pessoal, vamos ao livro?